Você já sentiu que está fazendo tudo certo? Comendo melhor, se movimentando mais. E mesmo assim, nada realmente muda. A verdade é que a verdadeira batalha está acontecendo em uma onde nenhuma câmera do mundo consegue alcançar. Não estamos falando da gordura que você consegue beliscar no quadril ou na barriga. Estamos falando da gordura que você não consegue ver, aquela que se enrolou como um inquilino tóxico, que nunca paga aluguel ao redor do seu fígado, do seu pâncreas e dos seus intestinos. Estamos falando da gordura visceral. A maioria das pessoas imagina que queimar gordura é como esvaziar um tanque de gasolina. Linear, previsível, impediante e completamente errado. Quando essa gordura interna perigosa finalmente começa a se decompor, o que acontece dentro do seu corpo não é um processo suave. É um terremoto biológico. É o momento em que seu corpo destranca uma câmara secreta e ficou selada por anos. E o que sai de lá não muda só o tamanho da sua calça, muda sua personalidade, sua energia e todo o seu futuro. Mas aqui vai um aviso. Antes de ficar maravilhoso, fica bagunçado quando essa gordura começa a morrer. Ela reage, e é exatamente por isso que 90% das pessoas desistem, bem antes do milagre acontecer. Elas me entendem os sinais, mas você, hoje, vai entendê-los. Fique até o final, porque estamos prestes a dar um zoom no nível microscópico, no exato segundo em que a gordura derrete. E confia em mim, o que você está prestes a descobrir, nenhum médico jamais te contou isso. Sinceramente, a maioria das pessoas espera uma explosão, mas a revolução começa com um sussurro, um sinal químico. Seu corpo não queima gordura visceral por tédio ou por acidente. Ele espera por um código muito preciso. Um gatilho que normalmente ocorre quando você muda sua dieta. Diminua a insulina e envia mensagem ao seu corpo. O supermercado está fechado. Vá vasculhar as reservas no porão. E é aqui que as coisas ficam interessantes. A gordura visceral não tem nada a ver com a gordura subcutânea, gordura flácida nos braços ou coxas. É uma diva extremamente bem vascularizada e hiperativa. No momento em que o sinal chega, ela responde muito mais rápido do que a gordura subcutânea. É metabolicamente instável. Isso pode soar alarmante, mas na verdade é a sua maior vantagem. Assim que você entra em déficit calórico ou jejum, as comportas dessas células de gordura se abrem completamente, mas este não é um processo limpo. Pense nisso como derrubar uma lata de lixo. O conteúdo não permanece dentro. Elas se espalham por toda parte quando essas células liberam seu conteúdo. Sua corrente sanguínea se torna uma via expressa para ácidos graxos. E é exatamente aqui que ocorre o primeiro mal-entendido. Seu corpo é subitamente inundado de energia, mas seus órgãos ficam completamente desorientados no início. O fígado, os músculos, o pâncreas está em alerta máximo. É como se os holofotes se acendessem de repente dentro de uma fábrica escura. Quando todos os sistemas entram em ação, é como se fosse o tiro de partida. O que se segue é a razão pela qual tantas pessoas se sentem repentinamente pior no início de uma dieta, antes que eles se sintam melhor. Porque essa gordura não era apenas uma reserva de energia, era uma prisão, e os detentos estão fugindo. Você pode pensar que a gordura simplesmente fica ali esperando para ser queimada, se ao menos fosse tão simples. A gordura visceral é biologicamente ativa, é essencialmente um órgão em si mesmo. E esteve falando com você o tempo todo. Na maior parte do tempo, está gritando com você. Produz hormônios, marcadores inflamatórios e sinais de estresse. Ele trava uma guerra constante contra o seu metabolismo. Quando você começar a dissolvê-lo, a estratégia muda da guerra fria para um combate aberto total. As células de gordura encolhem, e ao fazer isso, eles cuspiram tudo que estavam armazenando. E não estamos falando apenas de calorias aqui. Estamos falando de uma verdadeira tempestade hormonal. Cortisol e insulina, adiponectina, tudo está em movimento. Seu corpo está tentando desesperadamente encontrar um novo equilíbrio. Sinais que foram definidos para inflamação e armazenamento por anos estão enfraquecendo repentinamente. Novos sinais sintonizados com queima e reparo estão ficando mais altos, que cria turbulência interna. Você pode não sentir isso como dólar, mas seu sistema está funcionando a plena capacidade. É como uma reforma antes da casa ficar bonita. A poeira e entulho por toda parte. Suas enzimas precisam se reorganizar. Seus receptores celulares precisam ser recalibrados. É um caos necessário. Mas o verdadeiro drama está acontecendo um andar abaixo do centro de comando do seu corpo, e se esse órgão falhar, é fim de jogo. Bem-vindo ao fígado. Ele é o general nessa guerra e também a primeira vítima quando a gordura visceral derrete. Por quê? Porque a gordura visceral está diretamente conectada à veia porta, a via expressa direito para o fígado. Quando a gordura derrete, o fígado recebe um impacto total e no começo ele fica em choque. Ele é inundado por ácidos graxos livres, como uma fábrica que de repente recebe 3 vezes mais matéria-prima do que pediu. É nesse momento que algumas pessoas se sentem lentas, talvez tenham uma leve dor de cabeça ou sintam a mente meio nublada. Seu fígado está trabalhando sem parar.
Ele precisa decidir: queimar, converter ou excretar. Mas aí acontece o milagre. O fígado é um gênio da adaptação. Ele aumenta a produção das enzimas responsáveis pela queima de gordura. Ele fica mais eficiente. Ele aprende a lidar com esse novo combustível. E isso tem um efeito colateral brilhante. Enquanto está processando a gordura, ele também está se limpando. Um fígado gorduroso volta a respirar. Os marcadores de inflamação caem. O estresse sobre o órgão diminui. Ele volta a ser capaz de fazer suas verdadeiras funções. Regular hormônios, purificar o sangue e manter o açúcar no sangue estável. Esse é o ponto de virada. Quando o fígado lida com esse primeiro ataque, seu corpo sai do modo pânico e entra no modo potência. O fígado ainda tem mais um problema para resolver, algo que a maioria dos gurus da saúde ignora completamente. O veneno aqui é a verdade. Ninguém te conta que a gordura visceral é a lata de lixo do seu corpo. Se ao longo dos anos você absorveu pesticidas, toxinas ambientais, resíduos de medicamentos ou substâncias químicas de alimentos de baixa qualidade, seu corpo muitas vezes não sabia o que fazer com eles. Então ele os trancou no tecido adiposo para proteger seus órgãos. Foi uma jogada inteligente, mas agora que você está queimando essa gordura, você está abrindo esse cofre, a caixa de Pandora se abre. Essas toxinas antigas voltam a circular na corrente sanguínea. Isso parece assustador, e sim, por um breve momento, é mesmo. É por isso que você pode ter espinha, um odor corporal diferente ou mudanças de humor enquanto está perdendo peso. Isso não é sinal de que algo está dando errado. É o maior sinal de que está funcionando. Seu fígado, seus íons e seu sistema linfático agora precisam funcionar na capacidade máxima para neutralizar e eliminar todo esse lixo antigo. É a grande faxina de primavera. Seu corpo está se livrando de bagagens que pode estar carregando há 10 anos. Quando essa fase acabar, você não vai se sentir mais leve só porque a gordura foi embora. Você estará limpo a nível celular. E essa nova pureza abre a porta para uma habilidade que você provavelmente perdeu. Desde a infância, seu metabolismo está aprendendo um novo idioma. Por anos, ele só conhecia uma palavra: glicose, açúcar, carboidratos. Ele era dependente, inflexível e irritadiço no momento em que não recebia comida. Mas à medida que a gordura visceral desaparece, uma transformação mágica acontece. A flexibilidade metabólica retorna, seu corpo lembra como ser um motor híbrido. Ele aprende a alternar perfeitamente entre açúcar e gordura como combustível. Esse é o santo grau da saúde. Por quê? Porque de repente você se torna independente. Você não é mais escrava da sua fome. Seu nível de energia fica estável, como um feixe de laser. Sem picos, sem quedas, suas mitocôndrias, aquelas pequenas usinas de energia dentro das suas células, estão comemorando, estão produzindo energia de forma mais limpa, com menos resíduos na forma de estresse oxidativo. Você se torna mais resiliente. O estresse não te derruba com tanta facilidade. Você pode pular refeições sem querer morder a cabeça de alguém. É um tipo de liberdade que dinheiro nem pode comprar. Mas a melhor parte de tudo isso é que essa nova eficiência não fica escondida só por dentro. Agora que a engrenagem interna está devidamente lubrificada, o corpo finalmente volta sua atenção para aquilo que você realmente estava esperando. A gordura que você vê no espelho é um efeito dominó, né? Enquanto seu corpo estava ocupado lutando contra a gordura visceral e a inflamação interna, ele não ligava nem um pouco para aquelas gordurinhas laterais ou para aquela pelanquinha do braço A sobrevivência vem antes da estética. A gordura visceral é uma tirana. Ela bloqueia a queima de gordura em todo o resto do corpo, destruindo a sensibilidade à insulina, mas agora a tirana se foi. O bloqueio foi levantado, os hormônios voltam a fluir corretamente e de repente a gordura subcutânea, aquela gordura macia logo abaixo da pele, começa a responder aos seus esforços. É como se você tivesse acabado de soltar o freio de mão. Áreas que eram resistentes a qualquer treino por anos começam a desaparecer. Por quê? Porque agora o ambiente hormonal tá certo. Seu corpo não tá mais lutando contra si mesmo. Ele tá trabalhando com você. Você não tá apenas perdendo peso. Você tá mudando o seu formato. Sua cintura fina, não só porque o balão interno está diminuindo, mas porque seu corpo inteiro está ficando mais eficiente. Enquanto seu corpo vai ficando mais firme, algo estranho começa a acontecer na sua cabeça, algo que você não esperava. A névoa de repente se dissipa. A gordura visceral não faz mal só para a barriga, ela é um veneno para o cérebro. As substâncias inflamatórias que ela libera atravessam a barreira hematoencefálica. Elas te deixam cansado, disperso e sem motivação. Muita gente acha que está apenas envelhecendo. Não, você só está inflamado. Quando a gordura vai embora, seu cérebro pode respirar, a inflamação diminui, o fluxo sanguíneo melhora. De repente, você tem um nível de foco que não tinha há anos. As decisões vêm mais facilmente para você. Sua força de vontade, que costumava desabar depois de 2 dias de dieta, de repente fica inabalável. Por quê?
porque seu cérebro finalmente está recebendo o combustível certo e não precisa mais ficar lutando o tempo todo contra sinais inflamatórios. É uma espiral ascendente. Sua mente clara toma decisões melhores, o que deixa seu corpo mais saudável, o que deixa sua mente ainda mais clara. E ainda tem mais um personagem nessa história, e geralmente é esquecido: seu intestino. Seu intestino tem sido uma zona de guerra por anos. A gordura visceral pressiona fisicamente os intestinos e cria um ambiente químico onde só as bactérias ruins se sentem em casa. Mas agora chega a paz, a pressão desaparece, a inflamação recua, o microbioma se recupera, as bactérias boas estão fazendo uma festa. E isso é crucial porque esses pequenos ajudantes produzem grande parte da sua serotonina, o hormônio da felicidade. Quando a gordura da barriga derrete, você literalmente fica mais feliz, sua digestão se acalma, nada mais de inchaço, nada mais de se sentir estufado e pesado. É como se todo o seu sistema digestivo finalmente respirasse aliviado. E como o intestino está diretamente ligado ao cérebro, isso fortalece ainda mais sua estabilidade mental. Como você pode ver, isso vai muito além de uma barriga lisa. Trata-se de eliminar o risco das principais causas de morte. Estamos falando de diabetes, ataques cardíacos e derrame. A gordura visceral é a melhor amiga dessas doenças. Prepara a cama para eles. Quando desaparece, seu corpo aciona o freio de emergência. Suas células voltam a responder à insulina. Sua pressão arterial se normaliza, porque seus vasos sanguíneos não estão mais inflamados e rígidos. Seus níveis de lipídios no sangue melhoram drasticamente. Essas não são pequenas mudanças. Isso é um seguro de vida. Você está revertendo o relógio biológico. Você está reparando danos que os médicos costumam dizer ser irreversíveis. E isso nos leva à etapa final da transformação, o momento em que seu corpo passa da fase de reparação para a de otimização. Seus hormônios agora são seus aliados. Leptina, o hormônio que avisa quando você está satisfeito, está funcionando novamente, sem mais desejos constantes. Grelina, aquele monstro da fome, cala a boca, você retomou o controle. Seu corpo não está mais desperdiçando energia em lutas inúteis. Contra a inflamação, está canalizando essa energia para a reparação. Anti-envelhecimento de dentro para fora, pele, renovação das células do cabelo. Tudo está funcionando a todo vapor. Agora você tem um novo sistema, um novo padrão e a parte mais legal, seu corpo vai defender esse novo nível. Ele não quer voltar ao estado de gordura. Depois que você chega a esse estágio, fica muito mais difícil engordar de novo do que era antes. Para se manter magro, você fez um reset de fábrica, mas aqui vai um aviso. Todos esses processos, a queima, a desintoxicação, a reparação, precisam de uma coisa acima de tudo, no combustível certo. Se você cometeu o erro de colocar açúcar de volta no tanque agora, separa a máquina na hora, você precisa de alimentos que sinalizem para o seu corpo continuar queimando gordura, de forma segura. Alimentos que mantenham seus níveis de insulina tão estáveis quanto um lago congelado. E é exatamente aí que a maioria das pessoas falha na reta final. Elas não sabem o que comer para manter esse estado. Você precisa de coisas que tenham quase zero carboidratos, mas com máximo sabor e nutrientes. Alimentos que você provavelmente já adora, mas não sabia que são combustível para queimar gordura. Inscreva-se no meu canal do YouTube para descobrir ainda mais conteúdos como este